Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, graças a Deus aqui eu estou bem. E a gente vai dar continuidade na aula de hoje com os estudos de frações e números decimais. Vocês viram na aula anterior que nós trabalhamos frações e números decimais, só a parte de representação de frações, leitura de frações e também a leitura de números decimais. Na aula de hoje nós vamos aprender a transformar uma fração no número decimal e também vamos aprender a transformar o número decimal numa fração, que são, na verdade, procedimentos simples e necessários para que a gente possa adentrar em outros conteúdos mais adiante, tá certo? Então vamos começar pela transformação de um número decimal em fração. Vocês devem lembrar que na aula passada eu falei para vocês que a leitura de um número decimal a gente tem que observar que da parte esquerda da vírgula fica a parte inteira e do lado direito fica a parte decimal do número. E a característica do número decimal é a vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. Então, como fazer essa transformação de um número decimal para uma fração? Vamos acompanhar aí os passos. Eu vou apresentar a vocês 3 passos. O primeiro passo a gente vai transformar um décimo em uma fração. Veja aí o número decimal 0,1, que a gente lê um décimo, tá certo? Então, o primeiro passo, a gente vai observar qual é o número diferente de zero aí. Eu tenho 0,1, no caso um décimo. O número diferente de zero aí é o número 1. Então, eu vou colocá-lo como numerador. Veja que eu montei uma fração e o número que está diferente de zero aí é 1, eu coloquei ele como numerador. Fazendo isso, eu vou passar para o segundo passo. Eu vou observar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Eu vou observar a parte decimal. Depois da vírgula, eu vou perceber que eu só tenho uma casa decimal. Então, se eu só tenho uma casa decimal, eu vou colocar como denominador na fração um zero. Veja aí que eu coloquei o zero, a fração ficou 1 sobre 0, mas não termina por aí. Vem o terceiro e último passo para eu terminar a minha transformação. O terceiro passo, eu vou colocar o número 1 na frente do zero, no caso do denominador, e vou terminar a transformação. Veja que um décimo, na forma decimal, que é 0,1, ficou a mesma coisa, um décimo na forma de fração. Bem simples, né? Vamos ver aí agora o segundo exemplo. Nós vamos transformar, como vocês estão vendo aí na imagem, o número 2,24 em uma fração. Esse número 2,24 eu leio 2 inteiros e 24 centésimos. Por que 24 centésimos? Porque eu vou perceber que após a vírgula eu tenho 2 algarismos do lado da parte decimal, do lado direito. Eu tenho 2 algarismos, então sempre que tiver 2 algarismos, eu vou ler centésimo. Se só tivesse um, como no caso do primeiro exemplo, eu li décimo. Mas como aqui tem 2 algarismos após a vírgula, eu tenho que ler centésimo, tá certo? Então são 2 inteiros e 24 centésimos. O passo a passo é a mesma coisa. Eu vou acompanhar, seguir esses 3 passos para transformar esse número decimal numa fração. Veja aí como é simples, novamente. Observe o primeiro passo. Eu vou perceber qual é o número diferente de zero. E eu vou perceber que todos eles são diferentes de zero. Então eu vou escrever eles no denominador sem a vírgula. Que tirando a vírgula vai ficar 224. Então, esse foi o primeiro passo. Vamos para o segundo. Veja aí o segundo passo. Eu vou perceber agora, observar, contar quantas casas tem
após a vírgula. A parte decimal tem quantas casas? Eu vou perceber que tem duas, 24. Duas casinhas, o 2 e o 4. Então, no denominador, eu vou colocar 2 zeros. Ficou 224 sobre 2 zeros. Só que não termina aí. Para concluir, eu vou acompanhar o terceiro passo, que é colocar o número 1 na frente dos zeros, que ficou 224 centésimos. Bem simples, né, pessoal? Mais na frente, nessa videoaula, a gente vai ver que essa fração aqui, embora eu tenha encontrado esse resultado, 224 centésimos, é uma fração que eu posso simplificá-la. Mais na frente, nos próximos slides, eu vou dar um exemplo a vocês de como simplificar as frações, tá certo? Então, 2 inteiros e 24 centésimos na forma decimal. Quando eu transformar para a forma fracional, vai ficar 224 centésimos, certo? Mas lembre, essa fração é uma fração que eu posso simplificá-la. Nos próximos slides eu vou mostrar a vocês o passo a passo de como simplificar uma fração. O terceiro exemplo, eu vou mostrar a vocês aí, eu vou transformar o número 51 milésimos em fração. Por que, pessoal? Eu li aí 51 milésimos, porque eu vou perceber aí que após a vírgula, do lado direito da vírgula, eu tenho 3 algarismos. E sempre que tiver 3 algarismos, eu tenho que ler milésimo. E na parte inteira eu tenho só o zero, então eu vou ler 51 milésimos. Então, o primeiro passo, vou fazer a mesma coisa, certo? Vou escrever os algarismos diferentes de zero no numerador, que é o 5 e o 1, 51, são os únicos diferentes de zero aí. Eu coloco como numerador. No segundo passo, vou contar quantas casinhas eu tenho após a vírgula, vou perceber que são 3 e vou colocar 3 zeros. E no terceiro passo, eu vou só acrescentar o número 1 na frente dos zeros e vou formar a minha fração, 51 milésimos. Bem simples, né, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai fazer o contrário aí. A gente vai transformar fração em decimal. É bem simples também. Veja aí que eu apresento a vocês a fração 3/4 para se transformar em um número decimal. Veja qual é o procedimento. É só dividir o numerador pelo denominador, que vai ficar assim, ó, 3 dividido por 4. Mas na hora que a gente montar a continha, a gente vai perceber que não dá para fazer a divisão de 3 por 4. Aí a gente coloca um zero e uma vírgula na parte do quociente e acrescenta outro zero no dividendo juntinho do 3 para ficar 30. Aí sim, agora eu posso dividir 30 por 4. 30 dividido por 4, vocês perceberam aí que vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28, né? Na continha. Coloquei 28 embaixo do 30 e fiz a subtração. 30 menos 28 deu 2. Eu não tenho mais nenhum número para baixar junto do 2, eu vou colocar 0. Vai ficar 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20. E 20 menos 20 vai dar 0. Então, pessoal, 3/4, quando eu transformei em um número decimal, veja que eu encontrei 75 centésimos, 0,75, certo? Tem outro exemplo aí que eu dei para vocês aí ao lado, 5/4, também para se transformar em uma fração, aliás, para se transformar em um número decimal. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou dividir 5 por 4. Também eu vou observar aí se eu posso fazer a divisão e vou perceber que posso nesse caso. Por quê? Porque 5 é maior que 4.
Então, 5 dividido por 4 vai dar 1. Vou multiplicar 5 vezes 4, vai dar 4. Coloco 4 embaixo do 5, faço a subtração. 5 menos 4 vai dar 1. Veja que eu não tenho mais nenhum número para baixar. Aí eu coloco 0 para formar 10 aí. E 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. E 10 menos 8 vai dar 2. Coloco o 0 novamente para ficar 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20 é igual a 0. Então veja aí que eu coloquei uma fração negativa, mas a gente não entrou ainda nesse mérito. Então vocês desconsiderem esse sinal aí de menos, que indica que é uma fração negativa. Então 5 quartos é igual a 1 inteiro e 25 centésimos. Certo, pessoal? Então são procedimentos simples que a gente, prestando atenção, a gente consegue realizar. Vocês percebam aí que quando não tem mais número para baixar, vocês vão acrescentando 0 até a divisão ficar exata, tá certo? Quando ela ficar exata, encerrar no resto for 0, vocês terminaram o processo de transformação. Lembra que eu falei da parte da simplificação? Veja aí, um número decimal aí. 2 inteiros e 8 décimos para transformar em fração. Veja como foi que eu fiz e vou simplificar para vocês perceberem. Ó. Então, pessoal, eu vou na parte do numerador colocar, lembra dos 3 passos? Eu coloco todos os números diferentes de 0, que no caso aí vai ser o 2 e o 8, não tem 0. Então vai ficar 28, coloquei sem a vírgula e vou observar agora no segundo passo quantas casinhas eu tenho depois da vírgula. Eu vou ver que só tenho uma. Então eu acrescento o 0 no denominador. E o terceiro passo é acrescentar 1 na frente do 0. Então ficou 28 décimos. Pessoal, 28 décimos é uma fração que eu posso simplificá-la. Eu vou procurar um número aí que eu divida os dois números, o denominador e o numerador, que dividam simultaneamente para fazer a simplificação. E veja que, como os dois são pares, eu posso dividir por 2. Então, 28 dividido por 2 deu 4, 14, aliás, e 10 dividido por 2 deu 5. Veja que eu vou encerrar aqui. Por que eu vou encerrar essa fração aqui? Porque 14 e 5 não tem nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então eu encerro aqui. Não posso mais simplificar essa fração. Se tivesse ainda algum outro número que eu pudesse dividir os dois ao mesmo tempo, eu continuaria a simplificação. Então, se a gente perceber, 28 décimos e 14 quintos são frações equivalentes. Por que são equivalentes, pessoal? Porque se a gente dividir 28 por 10, vai dar 2,8. E se eu dividir também 14 por 5, eu também vou encontrar 2,8. São frações equivalentes, pessoal. Vou deixar também um exercício aí para vocês, viu? Vocês respondam o exercício com calma, atenção. Se tiver dúvida, me procura no meu número, que a gente está lá à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Tá certo, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.